Você vai ao cinema e vê aquele filme incrível com um final épico, criando um dos maiores eventos do cinema e que você esperou 11 anos por aquilo. E após essa maravilha você pensa, mal posso esperar para ver o futuro magnífico das histórias de heróis. Então... as coisas não saem como planejado. Nos últimos tempos, a maioria dos filmes de heróis que lançaram não conseguiram chamar tanta atenção, e muitas vezes ao ir no cinema você ainda ficava com a sensação de ter rasgado dinheiro. É fazer isso aqui, ó. Isso, claro, quando você tinha vontade de ver o que tinha de novo. Isso acendeu o debate sobre o que estava acontecendo com os filmes de heróis para floparem tanto e terem notas tão baixas por parte do público. Estaria saturado? As questões políticas teriam estragado os filmes? As pessoas cansaram desse tipo de filme? Começamos a ver cada vez mais mudanças na indústria e até mesmo algumas medidas desesperadas. O que fez muitos acreditarem que esse gênero não era mais o que o pessoal queria. Talvez o público tivesse ficado chato, ou até mesmo cansado, ao ponto de 2024 ser marcado por quase não ter lançamentos no cinema de filmes da Marvel ou da DC. Mas isso se provou não ser verdade, já que ainda houveram alguns sucessos, como o mais recente, Deadpool e Wolverine, que provou que a culpa não era do público, pois ainda gostamos do gênero, e sim culpa da própria indústria, que diante de uma série de péssimas decisões, acabou não só criando uma série de obras ruins, mas também desanimou o próprio público. Mas quais foram as causas disso? Bem, podemos começar sim pela saturação. E quando se fala em saturação em obras fictícias, queremos dizer sobre aquilo que enche o saco quando feito demais. Quando se lança muitas obras do mesmo tema, gênero ou história a ponto de desgastar o público. É um fenômeno que acontece o tempo todo, não só em filmes, mas também em jogos, como foi o caso dos Battle Royales, ou em animes, como foi o caso dos Isekais. Histórias de jovens fracassados indo pra mundos de fantasia? Sonho de todo nerdão, né? E obras de super-heróis não seria diferente. Há anos já é discutido se o gênero estaria caminhando para a saturação. Mas é claro que quando o assunto vinha à tona, o público não era muito receptivo à ideia, principalmente por acharem que saturação se trata exclusivamente de cansaço de algo a ponto que ninguém mais quer aquilo, o que não é verdade. A saturação pode indicar que, mesmo que as pessoas gostem e ainda queiram aquilo, não querem na quantidade oferecida, principalmente se a qualidade não atingir a média mínima. E aqui existem os dois fatores básicos para saturar qualquer coisa: o aumento avassalador de obras de mesma temática e a queda na qualidade das obras que vão saindo. E quando falamos sobre a quantidade, não precisamos nem nos alongar muito. Basta ver quantas obras foram lançadas desde 2019 até 2024, sendo mais de 30 obras entre filmes e séries da Marvel, DC e até outros como Invencível e The Boys. Isso dá mais ou menos 7 a 8 obras de heróis por ano. Isso sem contar que as séries possuem seus episódios semanais, fazendo com que os super-heróis fiquem ainda mais consumindo as mídias. As séries se mostraram na realidade um grande erro estratégico, principalmente considerando que a maioria delas sequer foi boa, o que ajudou ainda mais manchar o gênero como um todo e cansando ainda mais o público. A verdade é que manter a qualidade de um produto nunca é fácil, mas quando você começa a extrapolar demais a quantidade de coisas que você faz, fica ainda mais difícil manter a qualidade de tudo que você tem em mão, principalmente quando esse seu produto é seu caça-níquel. Assim, você tem como obrigação fazer uma produção em massa porque é dinheiro fácil entrando. A pressão dos executivos é de que seja produzido cada vez mais e mais, e dentro do prazo, viu? Essa queda pode ser observada até mesmo na queda dos CGIs, que se tornou algo bem recorrente. Thor, Quantumania, Doutor Estranho, entre tantos outros. E Flash, que deu uma das piores desculpas para essa porqueira. Os CGI são mais fáceis de reparar por ser algo visualmente horroroso, mas a queda na qualidade, na direção e no roteiro é algo que pode ser um pouco mais difícil, pois demanda de algo um pouco mais subjetivo. Mas eu tenho um exemplo perfeito para você: Miss Marvel. Foi mal. Veja só, uma jovem que consegue poderes por causa de um bracelete, mas na realidade só libera um poder latente dentro dela, pois ela é descendente de seres de outra dimensão, para no final seu amigo nerd dizer que encontrou um gene mutante nela. Diferente nos seus genes. Tipo, uma mutação. Pois é, não sei como a Marvel lidou ou vai lidar com essa caca aqui, e sendo bem sincero, eu nem me importo. Vários plots que são inseridos que simplesmente não servem para nada, isso que nem vou falar da absurda viagem no tempo que acontece no meio da série. E um roteiro tão mal feito tendo sido aprovado, mostra que há um desespero de lançar qualquer merda. Principalmente quando se trata daquilo que os estúdios acham que é fácil conquistar o público. Mas, apesar da quantidade e qualidade serem conceitos básicos da saturação, ainda existe mais um ponto: a marvelização dos filmes. E não se preocupem, Marvetes, até o final do vídeo ainda vou descer o cacete na DC.
Você descobre uma fórmula mágica que, ao aplicar em todos os seus produtos, eles simplesmente são bem mais vendidos. Então o que você faz? Aplica essa fórmula em cada produto seu. Exatamente isso que a Marvel faz após Guardiões da Galáxia. Apesar dos outros filmes terem seus momentos de humor, Guardiões acaba ditando a regra do jeito certo de fazer os filmes, sendo de filmes de heróis com seus momentos de humor para filmes de super-heróis com muita comédia. E isso em cada maldito filme, já tornando muitos dos seus filmes genéricos, mas, para piorar, muitas vezes tendo uma tonalidade que não combina com o filme. Thor 4 é um exemplo de que seguiu por essa linha, tentando ter essa mistura de humor e drama como Guardiões, e falhou miseravelmente. Os momentos de humor ainda conquistaram alguns, mas a maioria ainda não gostou. Porém, no momento de mexer com drama, não há nada que faça para mudar essa expressão enquanto você assiste. Aí, para piorar ainda mais a situação, após terem tido um desempenho menor que o esperado com Batman vs Superman, um filme com uma proposta bem mais sombria, a DC vê que essa fórmula dá muito certo, então decide usar em suas próprias obras. O resultado? Agora, além de quase todo o filme da Marvel ter o mesmo tom, os filmes da DC também possuem o mesmo tom da Marvel, o que faz com que o gênero fique ainda mais repetitivo e genérico. E isso causa até mesmo um desvio de foco. Você chega para ver um filme de herói, que em muitas ocasiões conseguiu ter um tom adequado para a ameaça enfrentada no filme, para o desenvolvimento dos dramas dos personagens, para no final chegar e te entregarem um filme bobo e divertido. Os vilões não sendo ameaçadores e você não leva eles a sério, e nem os personagens sendo desenvolvidos de uma maneira boa também. Isso sem falar na falta de aproveitamento dos personagens para criar características únicas. Como a Capitã Marvel, uma personagem sendo basicamente o Superman Super Saiyajin da Marvel, não tendo lutas que demonstrem seus poderes ao auge e que realmente aproveitem seu potencial, além de fazerem uma construção péssima para a personagem, trazendo pouquíssimo desenvolvimento, e até posteriormente terem abobado a personagem também, deixando ela bem aos moldes da Fórmula Marvel, coisa que também fizeram com o Thor e com os demais personagens do filme. Cara, o que fizeram com o Thor? Mas que caralho! Smell like a king, because you're worthy. Old Spice. Claro que, ao culpar a Marvel, devemos lembrar que ela não era a única Marvel dos cinemas, né? Afinal, ainda tínhamos duas empresas para ajudar a cagar as coisas, a Fox e a Sony. Duas empresas que no geral continuaram com a mesma mentalidade dos anos 2000 para trás. Pega o nome do personagem, porém aproveita a liberdade criativa para fazer algo bem diferente das HQs. A Fox sempre transitou entre o bom e o medíocre. Uma hora lança um Wolverine ou um Deadpool, de vez em quando sendo bem fiel aos quadrinhos. Outra hora inventa a merda que quer e lança uma desgraça só para manter os direitos. E temos a Sony, ora lança algo medíocre, ora tenta entrar no Guinness Book com o pior filme baseado em quadrinho já lançado. Isso sem contar as subversões também, Venom sem Homem-Aranha, Kraven o Caçador, membro da PETA, se bem que até a Marvel fez algumas mudanças bem ruins também, como trocar a origem e os poderes da Miss Marvel, e como cereja do bolo, o excesso de política. Como estratégia para conseguir um público de maneira fácil, eles passam a fazer mudanças no seu universo. Porém, essas mudanças no geral não sendo de agrado do público. Eles até se baseiam nas HQs, mas se baseiam em algumas das piores ideias que já não tinham dado certo antes, e continuaram não dando certo agora. E isso quando não colocam questões políticas de forma direta, sendo o caso de She-Hulk. Uma mulher advogada que mostra o que é passar raiva na vida, e quanto ela tem que batalhar diariamente para controlar essa raiva porque as pessoas subestimam suas capacidades. E o controle de raiva feminina é tanto que graças a isso, ela consegue controlar sua forma Hulk. So I'm an expert at controlling my anger because I do it infinitely more than you. E ela diz tudo isso para um personagem que sofreu abuso na infância, tem transtorno de personalidade, sofreu um acidente radioativo que o transformou em monstro verde, sem controle, que já matou muitas pessoas inocentes, passou a ser perseguido pelo governo, tendo que viver a vida fugindo, não podendo ficar com a mulher que amava, ficando exilado por 2 anos do planeta Terra, sem a outra mulher que amou, tendo sido humilhado pelo maior vilão desse universo, e ainda metade dos membros da equipe que ele ajudou a fundar estão mortos. É, você sofreu muito mesmo. Infinitely more than you. Focaram tanto em questões sociais e políticas que esqueceram da coerência, o que ajudou a prejudicar a comédia, o desenvolvimento e até as próprias pautas que tentaram defender. Já que ficou bem ridículo, pois esqueceram que problemas reais não se comparam a problemas fictícios. Mas por fim, ainda existe um último tópico que erraram: a continuidade. Vamos voltar um pouco no tempo.
é lançado O Homem de Ferro, filme que começa um universo cinematográfico apresentando não só o herói, mas também a SHIELD e o Nick Fury. Depois vem o Incrível Hulk, que por sinal muitos nem sabem que faz parte desse universo, apresentando o herói e ainda tendo a aparição do Tony Stark para conectar o universo. Depois é lançado o Homem de Ferro 2, agora apresentando a Viúva Negra, o Projeto Vingadores e ainda trazendo um pós-crédito para o Thor. Então vem Thor, apresentando não só uma visão mais mística do universo, mas ainda apresentando um vilão que mais tarde ganharia mais importância. Por fim, é lançado Capitão América, filme que apresenta um dos principais objetos de interesse do universo, o Tesseract. Com 5 filmes lançados, então é finalmente lançado o filme que marcaria a época como um dos maiores crossovers até então, Os Vingadores. Levaram 5 filmes solos de super-heróis para fazer a construção desse universo, apresentar tudo com calma para então lançar um filme épico para a época. Isso sem contar que então teriam mais 12 filmes que aos poucos construiriam ainda mais esse universo, o vilão Thanos e as Joias do Infinito, novamente ocasionando um dos maiores eventos do cinema. 11 anos de construção desse universo de maneira bem feita. Não que não houvessem filmes ruins, lançaram 2 Thors antes do Ragnarok, mas a construção geral foi tão bem feita que cada filme da Marvel empolgava cada vez mais o público. E como tudo que é bom deve ser copiado, a DC tentaria não ficar para trás. Em 2013 foi lançado Superman, o Homem de Aço, filme esse que abriria o universo da DC nos cinemas. Apesar de não ser um filme ruim, esse filme teria decisões tão questionáveis que serviriam como aviso ao futuro da DC. E sim, estou falando do personagem mais poderoso do planeta, deixando seu pai morrer em um furacão, em uma lição furada de não usar seus poderes de maneira egoísta. Seu segundo filme já seria Batman vs Superman, o segundo filme do universo da DC, apresentando Batman, Mulher Maravilha, Lex Luthor, Apocalipse em uma luta dos maiores heróis da empresa e ainda a cereja do bolo, o filme onde matam seu maior personagem. Depois temos simplesmente Esquadrão Suicida, que além de não ajudar em nada na construção da Liga em si, ainda foi um péssimo filme. Mulher Maravilha, que é um enorme respiro para esse universo em decadência, e por fim chega a Liga da Justiça, que caga tudo de vez. Enquanto a Marvel estava construindo com calma seu universo, focando em apresentar todos os seus personagens principais, a DC decidiu ser precoce e quis fazer seu universo o mais rápido possível para poder bater de frente com a rival. O resultado foi um universo fraco e mal construído. Cacete, o terceiro filme ser do Esquadrão nem fazia sentido, mas eles só fizeram porque eles queriam ter um contraponto ao Guardiões da Galáxia. E após o fracasso da Liga, tudo afunda de vez, já que eles passam a perder seus atores mais importantes. Acontece a briga com Ray Fisher, o Ben Affleck decide não voltar para o filme solo do Batman, Henry Cavill é jogado de lado e acontecem as polêmicas com Ezra Miller. Tudo isso jogou o futuro da DC no ralo, já que cada filme que era lançado já vinha sem expectativa alguma para uma construção maior, tanto que se não me falha a memória, sequer tínhamos pós-créditos que indicassem a volta da Liga. No máximo participações especiais, se você considerar uma sombra do Superman, Superman sem cabeça, enfim. Sem esperar algo para o futuro da DC, não nos dava ânimo para ver o que eles tinham para apresentar. Mas a Marvel parece ter ficado bem chateada de ter sido copiada e pensa: por que não copiamos eles também? E assim, a Marvel também caga sua continuidade. De uma maneira diferente, mas o faz. Após Ultimato, os fãs teorizavam que viria a seguir, talvez Galactus ou Invasão Secreta. Esse teve essa porqueira, né? Mas venceu quem apostou em multiverso, uma ideia que muitas vezes vende bem nas HQs, mas a construção para isso seria fraca. Depois de tantos filmes da Marvel após Ultimato, até saber quem era o vilão já foi um sacrifício. Quer dizer, em relação ao Thanos, sabemos o quão problemático o personagem seria, sabemos que ele era perigoso e que tentaria arranjar as joias do infinito, e levando em consideração as HQs, até o que ele pretendia com as joias. Já na situação atual, tínhamos algumas teorias, e isso por 2 motivos. Primeiro é que a maioria dos filmes não fazia uma construção para a problemática real. Poucas obras tinham a tarefa de desenvolver esse problema. Loki apresentou como funcionam as linhas do tempo, além de apresentar um dos personagens mais importantes da trama. Doutor Estranho mostrou um pouco dos universos diferentes e apresentou o início das guerras, e Quantumania apresentou seu maior vilão. Desses, somente Loki fez algo que prestasse. Os outros 2 nem preciso dizer que fracassaram de maneira avassaladora. De um lado, o filme que deveria expandir o multiverso, mas
mas no final só serviu pra ter uma ou outra aparição ridícula e ainda ser comparado a um ganhador do Oscar, que fez um trabalho muito melhor com o multiverso. E o outro tinha que mostrar o seu principal vilão no filme mais mal avaliado da Marvel, até aquele momento. O segundo motivo é que o ator do vilão principal também se meteria em polêmicas pesadas, o que fez o estúdio não ter nem ideia do que fazer. Queriam manter o vilão, mas não sabiam se podiam. Claro que não levamos em consideração nem Homem-Aranha e nem Deadpool, já que eles não tinham a intenção de construir algo para a problemática maior. Eram só crossovers muito bons. Outro ponto importante a destacar é o andamento do universo. Personagens importantes morreram, e para substituí-los precisaria de personagens de peso e muito bem construídos. Dos 6 fundadores dos Vingadores, 2 estão mortos, um possivelmente está morto, um que está basicamente aposentado, sobrando o Hulk e o Thor, 2 personagens que estão bem diferentes do que os fãs queriam. E sinceramente, dos novos personagens, só Falcão cumpriu com a expectativa até agora. De resto, não tivemos muitos personagens de peso que consigam segurar a barra de serem sucessores de personagens tão importantes, sendo na verdade a maioria dos personagens fracos em personalidade, em construção e em desenvolvimento. Agora, o que a gente espera para o futuro desse universo? Nada. E ainda para complementar, a Sony aparece e começa a gastar as opções de personagens do Homem-Aranha em filmes que, se fossem pelo menos só ruins, já seria ótimo, fortalecendo até teorias de que eles estariam sabotando o Homem-Aranha da Marvel. E ainda com ideias que deixam todo mundo confuso, como o Abutre no universo do Morbius, e ainda formando uma aliança esquisita, indicando um possível Sexteto Sinistro bagunçado e bem meia boca. Mas eu acho que juntar caras iguais a nós seria uma boa ideia. Interessante. Alguns podem dizer que demorou, outros já acham que as pessoas estavam sendo injustas, mas as consequências chegaram. Cada obra, tanto da DC quanto da Marvel, começaram a despencar tanto em avaliações quanto também financeiramente. A DC, por já ter um selo bem enfraquecido, já tinha tido uma leve pancada com Liga da Justiça. Não que tivesse uma bilheteria ruim, só que bem abaixo do esperado. Mas apesar do respiro com Aquaman, as próximas produções não teriam tanta sorte. Claro que a fatídica doença 19 não ajudou, e nem escolher as piores datas possíveis. A Marvel também começa a sofrer suas porradas, primeiro por conta da doença, porém ainda consegue emplacar alguns sucessos, mas que ainda assim tendo avaliações piores que o esperado, juntamente com as séries onde metade delas não agradou o público, e junto da sua rival, as duas começam a tomar prejuízo nos seus lançamentos. O debate começava a esquentar cada vez mais sobre se já tinha dado tempo desse gênero, se aconteceria a mesma coisa que aconteceu com gêneros como os de cowboys, que chegava ao ponto de quase não ter mais filmes dessa temática. Mas existem 2 pontos importantes. Primeiro é que filmes de super-heróis não são de agora. A realidade é que já tem décadas que eles são produzidos e sempre tiveram seu sucesso. Muitas vezes passavam por problemas de qualidade, mas ao mesmo tempo muitos conseguindo se tornar até mesmo históricos. O segundo ponto é que determinados lançamentos continuaram fazendo sucesso, justamente por serem bons. O próprio Deadpool e Wolverine não sobrevive só pelo fanservice, mas sim porque é um filme muito bom com a sua própria identidade. Identidade essa que faz sentido com o nível de violência dos personagens apresentados, e que as questões políticas no geral não foram introduzidas, pelo contrário, havendo até mesmo piadas com certas decisões, da mesma forma que Guardiões da Galáxia 3 fez, mantendo sua fórmula que sempre foi sua identidade, sendo um dos melhores filmes que a Marvel fez também, enquanto a DC conseguiu seus feitos com The Batman, um filme isolado do universo da DC, tendo um ambiente ideal para o Batman, ou até mesmo dentro do universo Esquadrão Suicida, que dessa vez entendeu que era uma equipe composta por vilões e filhos da puta, diferente do anterior que quis transformar eles em espécie de heróis. E esses filmes conseguindo se tornar sucessos financeiros e entre o público, pois o público ainda gosta. Não que o excesso não tenha sido um problema, mas ele não foi um prego num caixão de algo que ninguém queria mais, mas sim só uma entre as outras coisas citadas nesse vídeo que, se melhorassem, poderiam salvar o gênero, e as empresas viram isso acarretando mudanças. Primeiro, a própria DC finalmente desiste dessa porcaria de universo e decide rebutar tudo, deixando nas mãos do James Gunn, com a promessa de fazer filmes mais fiéis aos quadrinhos e aos personagens, não sendo sombrio porque tem que ser adultão e diferentão em tudo. Apesar de várias decisões não terem agradado os fãs, um reboot da DC era inevitável e necessário. Já a Marvel demorou um pouco mais para dar qualquer resposta, apenas começaram a deixar de molho algumas séries, mas no final optaram por adiar todas as suas obras para 2025, com exceção
exceção de Deadpool e Wolverine, que por sinal, sua liberdade criativa foi bem pouco afetada pela Walt Disney, e ainda optaram por lançar um selo novo, que é o Spotlight, o selo adulto das obras da Marvel, voltando atrás em muitas decisões, como por exemplo o Demolidor, que volta a ser uma série como era da Netflix, e com desespero batendo forte, até mesmo contratando Robert Downey Jr., mas dessa vez aproveitando o multiverso para trazê-lo como vilão. Não podemos prever que tudo será melhor, mas o fato dessas movimentações estarem mirando no que os fãs pedem, pelo menos já é um avanço, ao ponto de termos tido realmente resultados muito positivos. E mesmo que essas ideias não deem certo, não é um gênero que vai morrer. Talvez ele se reinvente, diminua, porém ele sempre estará nos cinemas. Mas sério, quem achou que seria legal ter um Thor tão bobão? Puta...